Voltando aqui, acho que agora tá. Beleza. Então, o que acontece aqui? Nesse caso especificamente, olha, quem tem o papel de garantir algo. Tá vendo? Só apareceu algo, não apareceu nada na frente do algo. A Hum, alguém. Então, o termo que substitui o alguém é que é preposicionado. Então, o que é que eu faço? O papel de garantir a segurança, isso aqui não é preposição, é só o artigo. A sociedade, porque a seria sociedade a. de crase, né? Isso, exatamente. O A de garantir algo a alguém, mais o A de sociedade. A prova disso é que se eu trocar sociedade por uma palavra masculina, você vai perceber a presença do A e vai perceber também a presença do artigo O. É garantir a segurança ao povo. Entendeu? Entendi. Então a crase na verdade seria no segundo. O papel de garantir a segurança à sociedade não contribui nessa relação de proteção. Uhum. Pois mesmo que a polícia militar tenha o papel de garantir a segurança à sociedade, não contribui nessa relação de proteção. Entendo, entendo. Assim, é preciso analisar a atuação da polícia na preservação da ordem pública e o comportamento da polícia comunitária nas ruas. Beleza, são dois âmbitos que você vai analisar. Vamos ver. O papel ficou bem configurado lá em cima, tá? Ficou bom assim agora a introdução? Ficou. A gente só tem uma questão aqui que é o seguinte, é quando você fala, pois mesmo que a polícia militar tenha o papel de garantir a segurança à sociedade, é, a segurança à sociedade, não contribui nessa relação. Ah, não. Desculpa. Eu entendi qual é a ideia que você quer passar agora, olha só. Quem garante, garante algo a alguém, não é isso? Isso. Esse à sociedade, na verdade, não completa o garantir. Entendeu agora o que eu tô Porque falando? é como se fosse assim, ó. Mesmo que a polícia militar tenha o papel de garantir a segurança, é a sociedade quem não contribui nessa relação de proteção, não é isso? Isso. Então, sabe o que é que faltou? O quê? Uma vírgula aqui depois do pois e uma vírgula aqui depois do segurança, porque isso é uma informação intercalada. Então é o vírgula, o pois é entre vírgulas. Na verdade, a primeira vírgula é por causa do pois, né? Essa antes do pois, certo? Porque toda vez antes da oração explicativa eu tenho uma vírgula. Vírgula, pois. É igual ao mas. Então, Toda vez vírgula, antes uma. pois, depois vírgula de novo, depois Isso. de pois. Exato. Essa vírgula depois do pois não é por causa do pois, é por causa do termo. Mesmo que a polícia até a segurança. E se Certo. fosse Aí embora? a outra, A outra é depois segurança. depois de segurança. Aí permanece a crase, Não, você tem que tirar essa crase. aí tira a crase. Isso. Ah, Porque só teria crase se você estivesse falando do alguém. não entendi. Você só está falando do algo que ela garante. O que é que ela garante? Algo à segurança. Pedro, mesmo que fosse o embora, a ideia de concessão ainda continuaria. E a ideia de concessão ela está intrometida entre a explicação, né, o pois, com a continuidade da sociedade. Então eu posso colocar pois, embora, tal, 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 a depender, esse pois não precisa ficar entre vírgula, né? Porque o embora pode dar continuidade, né? Não, não, o embora equivale ao mesmo que. Tá, então é pois, então é Isso, vírgula, pois, vírgula, vírgula, embora. isso. Embora a polícia militar tenha o papel de garantir a segurança à sociedade, a segurança, vírgula, a sociedade não contribui nessa relação de proteção. Aí você está dizendo que o problema não é da polícia, o problema é da sociedade. Mas você está considerando que mesmo a sociedade não contribuindo nessa relação de proteção, a polícia tem esse papel. Isso. Entendeu? Essa é a Uhum. relação. Por causa da ausência da vírgula, dá a impressão que é garantir a sociedade, garantir a segurança à sociedade. Que a regência do garantir é quem garante, garante algo a alguém. Entendi. Perfeito? A gente coloca essas duas vírgulas e resolve a questão. Aí vem, ó. Já coloquei aqui. Beleza. Assim é preciso analisar a atuação da polícia na preservação da ordem pública e o comportamento da polícia comunitária nas ruas. Beleza. Aí fecha a ideia. Vamos para baixo. Nessa perspectiva, é fundamental destacar que a ausência de recursos financeiros na polícia militar é um obstáculo na atuação dos policiais
e na construção da segurança pública brasileira. Certo. Agora vamos lá. A carga semântica de ser um obstáculo pede a preposição para. A gente fala assim, ó, isso é um obstáculo para a ascensão dele. Isso é um obstáculo para a obtenção do grau. Isso é um obstáculo para a obtenção da vaga, entende? Uhum. A regência aqui seria: é fundamental destacar que a ausência de recursos financeiros na Polícia Militar é um obstáculo para a atuação dos policiais e para a construção da segurança pública brasileira. Uhum. Aí foi uma questão de regência. Para e Isso. para, e tira o na e coloca o para, né? Exato, nas duas ocorrências. Tá, coloquei já. Aí, ó, como consequência disso, são equipamentos precários como o sucateamento de viaturas e fardamentos velhos. Beleza, vamos nos concentrar nisso aqui também. Você falou, como consequência disso, você pode tirar essa vírgula e colocar assim, ó, como consequência disso, tem-se, 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 Tem-se. é isso, equipamentos precários e o sucateamento de viaturas e fardamentos velhos. E Isso. o E, aí vem para cá, ó, e o sucateamento de viaturas sucateamento ou e o sucateamento. É só trocar o como, colocar o i. Precários e é o. para tirar o como e colocar o i, né? Isso, isso. E, Entendi. e o sucateamento de viaturas e fardamentos velhos. Uhum. Por que essa alteração? Vamos explicar o porquê. Quando você fala como consequência disso, aí você vai continuar a informação, né? Então, se você vai Isso. continuar a informação, você tem que fazer. Como consequência disso, tem-se equipamentos precários e o sucateamento de viaturas e fardamentos velhos. Uhum. Se você quiser tirar, inclusive, o segundo i, dá para fazer também, mas aí é opcional. Fazer assim. Como consequência disso, tem-se equipamentos precários e o sucateamento de viaturas, vírgula, além de fardamentos velhos. Para deixar a frase mais elegante em termos de morfossintaxe, entendeu? Eu faço o quê? Eu tiro ou não? É opcional tirar esse i. Se você Entendi. tira, eu estou dando uma opção para você, isso aqui seria mais elegante, atrai mais a atenção do corretor. Mas deixando o i, eu não perderia ponto. Entendi. Aí a gente tem, ó, dessa forma, o reajuste dos recursos financeiros é uma forma. Opa, vamos substituir o forma a forma, certo? Dessa forma, o reajuste dos recursos financeiros é uma alternativa, certo? Para erradicar uma parte desses problemas na polícia. Eu não posso colocar a forma de novo, não, porque eu já coloquei forma, foi? É porque você já está usando a palavra forma como um elemento que recupera tudo o que foi falado antes. Então, para Entendi. mostrar que você tem versatilidade na escolha vocabular, aí você coloca: dessa forma, o reajuste dos recursos financeiros é uma alternativa Pronto, já ajeitei. para erradicar uma parte desses problemas na polícia. Aí, ó, essa mudança D é radical para erradicar. Se eu para. trocar por Pronto. alternativa, fica para erradicar. Tá, já. Essa mudança ajuda no auxílio da atuação dos policiais, na garantia da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, assim como disposto no artigo 144 da Constituição Federal de 88. Fechou o fluxo. Linearmente falando, em termos de conteúdo, nós não temos problema, tá? As questões que eu estou mostrando para você vão muito naquela questão lá de morfossintaxe, pontuação, alguma coisa assim, porque faltou vírgula, estrutura de frase está sendo remodelada, então é morfossintaxe, certo? Ortografia nem tanto, não teve erro de acentuação, não teve erro ortográfico de verdade, é só morfossintaxe mesmo. Vamos para baixo. Além disso, vale ressaltar que a polícia comunitária é um mecanismo eficiente para a solução de ocorrências
que precisam que o policial busque uma interação positiva com a comunidade para a resolução de conflitos. Tá. Vamos pensar nessa frase? Olha lá. Além disso, vale ressaltar que a polícia, faltou um artigo, né? Que a polícia comunitária... O A. Exato. Que a polícia comunitária é um mecanismo eficiente para a solução de ocorrências que precisam... Beleza, tá aí tranquilo. Para evitar esse segundo quê, tá vendo? De ocorrências que precisam... Sabe como é que a gente evitaria o uso do segundo que? Se a gente trocasse o verbo precisar. Ficaria assim, olha a opção. É um mecanismo eficiente para a solução de ocorrências que demandam uma atuação policial na busca de uma interação positiva, entendeu? Com a comunidade. Diz que demandam uma atuação policial na busca de uma interação. Aí continua. Na busca, né? Isso. Na busca de uma interação. Aí continua a frase, do jeito que tá. Entendi. Deixa eu explicar para vocês dois um negócio interessante aqui para vocês entenderem. Isso que eu estou alterando na sua redação, Andressa, tem mais a ver com a perspectiva morfossintática. O que significa isso? Vamos lá. A maneira como você está construindo a frase tem algumas questões que podem ser questionadas pelo corretor. Entende? Ele pode dizer assim, pô, mas aqui eu poderia tirar o quê? Aqui eu poderia encaixar essa ideia. Então, enquanto o corretor ele pode atuar sobre o texto, ele tem a possibilidade de tirar pontos. Entende? Entendi. Então, os ajustes que eu estou fazendo é para você visualizar outras formas de construir a frase. Outras possibilidades de construção. Né? Alguns termos. Exatamente. Termos, né? Exatamente. Isso aí. Aí, ó. Vamos continuar daqui. Mas percebe que eu não tô falando sobre o fluxo de raciocínio, porque o fluxo de raciocínio está correto. As ideias estão se complementando. Tá certo. Não teve o problema daquela primeira redação, não, que é quebra de continuidade. Aí, ó. Sendo assim, a participação da polícia agindo na sociedade, certo? Tem um papel social que vem se tornando eficaz. Do combate aos crimes contra a mulher, como a criação da Patrulha Maria da Penha. Você percebeu que esse período está muito extenso e ele só tem a vírgula do sendo assim? Sim. Como é que a gente identifica a principal informação? Qual é a referência dessa frase? Sobre o que você está falando nessa frase? Eu não sou muito boa em colocar vírgula, não. Não, mas aí tu vai entender. Ó. Quando você olha para essa frase, se você pudesse me dizer assim, Diego, eu estou falando sobre isso. É isso aqui que eu quero falar. Qual é a referência da frase? Eu quero falar que a participação, a polícia está agindo na sociedade e quero citar, no caso, o exemplo. Ah, beleza. Então, você começou bem. A participação da polícia... Só que eu vou passar aqui, ó. Cadê, ó? A participação da polícia. Aí, quando eu uso tem um papel social, eu tô colocando duas referências. A participação da polícia tem um papel social que vem se tornando eficaz. Eu posso dizer assim, ó, a participação da polícia torna-se eficaz devido ao seu papel social. Peraí. A participação da polícia torna-se eficaz. então vai mudar, né, a frase, né? Isso. Eu tô colocando a frase. Pode falar. Pode falar, porque aí fica gravado. Aí vai ficar melhor para corrigir. Ah, tranquilo. Eu estou me concentrando na sua referência. A sua referência é a participação da polícia. Quando a gente começa uma frase com uma referência, a gente quer dizer alguma coisa sobre ela, né?
Então, a sua concentração inicial, Andresa, tem que ser no que você quer falar sobre isso. Ah, eu quero dizer que que a participação da polícia, ela é eficaz. É a primeira coisa que você vai gravar. Aí olha o resto das informações. Você está dizendo que ele está agindo na sociedade, você está dizendo que a ação vem no combate aos crimes contra a mulher, como a criação da Patrulha Maria da Penha. Então, como é que eu estruturo isso tudo? Primeiro, eu tenho que saber o que eu tenho que falar sobre a minha referência. Eu estou dizendo, a participação da polícia torna-se eficaz, pois ela age na sociedade combatendo diversos crimes. Aí, ó, vírgula. Dentre eles, o cometido contra a mulher. Por meio, por exemplo, da criação da Patrulha Maria da Penha. Entende como eu estruturei a frase dentro dos princípios que você colocou? Sim. Essa é a grande questão. A participação da polícia torna-se eficaz, pois o seu papel social, agindo pela sociedade, é outra opção, né? Eu cortei o fluxo do que eu estava falando antes, mas calma aqui. Contra a mulher, como a criação da Patrulha Maria da Penha. Participação da polícia, torna-se eficaz na ação pela sociedade, tendo em vista que se combate vários crimes, vírgula, dentre eles os crimes contra a mulher, vírgula, a exemplo da sua atuação na criação da Patrulha Maria da Penha. Foi assim que eu fiz. Esse foi o fluxo de raciocínio, tá? Uhum. Depois na gravação você dá uma escutada, porque aí tem duas versões e você vê qual é aquela mais fluente para você identificar. Tá Beleza? certo. Mas eu estou percebendo uma coisa na sua redação, Andresa. Quando você está querendo passar muita informação dentro de um período, geralmente você dá uma embaralhada em algumas ordens, entende? A Entendi. ordem do fluxo não é uma questão de estrutura de frase, é porque você está querendo trabalhar muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Sabe quantas informações você tem aqui? Vamos lá. Primeira informação sobre a participação da polícia, que ela age pela sociedade. Segunda informação sobre a participação da polícia, que ela tem um papel social importante. Segunda informação com relação à participação da polícia, que ela combate os crimes contra a mulher, né? Sim. Aí, tá vendo? 3 informações sobre a mesma referência. Eu achei que tinha um pouquinho. Mas isso é interessante, isso é interessante. Porque muitas vezes quando a gente muda o fluxo de raciocínio, a pessoa começa a perceber as informações relativas àquele termo. Então, sempre se concentra assim. Caramba, o que é que eu estou afirmando sobre a participação da polícia? Eu estou afirmando muita coisa? Ah, estou dizendo que ela está agindo na sociedade, estou dizendo que ela tem um papel social, estou dizendo que vem se tornando eficaz no combate aos crimes. Está vendo como uma relação está ligada à outra? Contra a Uhum. mulher. E estou dizendo que um exemplo disso é a criação da Patrulha Maria da Penha. Aí quando você entende as informações e a ligação, fica melhor para você fazer o fluxo. Porque você tem que desembocar lá na criação, no combate aos crimes contra a mulher. Tá? Uma outra opção seria você fazer assim: ó, a participação da polícia agindo pela sociedade tem se mostrado eficaz em seu papel social, né? Aí principalmente no combate aos crimes contra a mulher, vírgula, haja vista a criação da Patrulha Maria da Penha. Eu posso fazer isso também. Eu uno tudo lá no primeiro e depois eu uso só a explicação da Patrulha Maria da Penha. Uhum. Mas é quantidade de informação. Eu vou ficar atento nisso, que toda vez que você estiver fazendo, eu falando, opa, aqui tem muita informação, vamos trabalhar isso. Vamos para a conclusão, né? Mas o fluxo tá tranquilo, dá para perceber o fluxo. Portanto, dentro desse cenário, fica evidenciado que é um desafio a atuação da Polícia Militar na preservação da ordem pública, assento em pública. Eu esqueci. Pois a falta de recursos financeiros interfere em seu desempenho operacional. Boa síntese, boa síntese. Diante disso, a Polícia Comunitária é um importante instrumento de comunicação com a sociedade e, através de palestras e campanhas educativas, ao invés de será demonstrado esse papel, coloca assim, ó, pode demonstrar esse papel. Pode? Isso, pode demonstrar esse papel.
Porque é o esclarecimento da sociedade, né? Acerca do que ela faz. Ó, aí eu percebi um negócio que a gente tem que ficar atento. Essa quantidade de informações dentro do período. A gente tem que ficar bem focado nisso. Para que não aconteça quantidade excessiva de informações e você tenha um problema na hora de elaborar a ideia. Ó, nas notas, né? Naquelas notas que a gente estava Sim. dando. Vamos lá. A gente considera assim. Lembra que são 8 pontos para cada item daquela. Pertinência ao tema proposto. Você está no tema que está falando do papel da polícia. Então, ganha os 8. A Argumentação. conclusão, no caso, acabou? Vai. Ela só precisa disso, ó. Terá, porque para concurso público, não necessariamente a gente precisa fazer intervenção. A intervenção é focada no Enem, né? É porque não coube, não. Aí, Sim. para não ter que fazer de novo, eu peguei e fiz assim. Mas eu tinha feito outra conclusão, que eu tinha colocado o Ministério da Justiça. Sim. Mas ó, não coube, eu tive que fazer isso. Tá. Existe mais de uma técnica de conclusão, tá? Uma delas é a intervenção. A outra é o resumo, a síntese. Foi o que você fez. Foi, você eu fez fiz uma um resumo, porque não coube não, a intervenção não. E isso é aceito também por concurso. Não pelo Enem, né? Mas para concurso sim. Aí, ó. Pertinência ao tema 8. A argumentação coerente das ideias e informatividade, eu não tive incoerência. Eu tive questão de estrutura, mas a coerência está perfeita. Informatividade também. A adequação do uso de articuladores. Eu não tive aqui problema específico na não tive na articulação, desculpa, pela ordem e quantidade de informações, entendeu? Uhum. Então, nessa daqui, ao invés de 8, a gente ficaria com 4. Por quê? Porque não afetou geral, mas afetou boa parte. Então, 4. Organização adequada de parágrafos. Você ganha 8. Tranquilo. Propriedade vocabular. Você viu que eu troquei algumas palavras? Sim. Para a gente ter, não repetir, para ter uma lógica fluente na construção da frase. Então, a propriedade vocabular perde 2 pontos. Fica 6 ao invés de 8. Perfeito? Sim. Até aí, beleza. Essa parte é a parte do conteúdo. Bom, teve as 30 linhas, então você não vai ser penalizada nisso. Provavelmente tem 120 palavras, porque quando tem menos do que isso já fica, né? Para cada erro verificado aos requisitos de ortografia, morfossintaxe e a pontuação na prosa discursiva, será descontado 1 ponto. Então, assim, a gente teve a maioria dos erros que eu apontei foram de morfossintaxe e alguns de pontuação, certo? Certo. Nesse caso específico, é 1 ponto para cada desvio que a gente detectou. Então, para pontuação, a gente teve as 2 vírgulas lá em cima, aqui, ó. Aqui em segurança, vírgula, e aqui eu pus vírgula. Sim. Aí, 2 pontos, tá? A gente tira 2 pontos. Isso para pontuação. Pontuação só houve isso. Eu não passei outra vírgula e... Ah, não teve a... Não, aqui foi só estruturação. Teve Esse parágrafo vírgula, aqui. não. Não, foi só estruturação mesmo. Um A que eu esqueci. Isso. E o acento do só... pública. Isso. Então, isso aí é ortografia. Como são 2, mais 2 pontos. Então, a ortografia já tem menos 4, né? Ah, não, eu tirei 2 de pontuação e 2 de ortografia. Ah, tá. Já fica 18, 18, né? Isso. E morfossintaxe. No caso de morfossintaxe, aí foi o que eu pesei mais, né? Por quê? Eu investi lá em cima. Foi lá em cima ou foi aqui no meio? Alguma coisa que eu falei sobre troca de palavras. Reajuste dos recursos financeiros, da forma não, essa mudança. Para evitar repetição. Ficou quanto ortografia? Quanto? 18. Tiro 2 de ortografia e 2 de pontuação. Ficou quanto? 18? 18 de ortografia, 18 de pontuação. O 18 conteúdo, de pontuação. Diego. Isso, o conteúdo foi isso que eu fiz antes. Não, morfossintaxe ficou quanto? Vai tirar agora. Ah, morfossintaxe eu vou agora. Ah, sim. Morfossintaxe, ó. A gente teve uma parte do que, né? Que eu falei para evitar o que. Foto do meio. Falei para evitar o que, acho que nesse parágrafo de baixo aqui, ó. Foi aqui no terceiro.
Aqui, quando eu falei, ó, solução de ocorrências que precisam que o policial. Sim. Pedi pra gente alterar isso. Sim. Aí aqui nesse período que tem, sendo assim, a participação da polícia agindo na sociedade tem um papel social. A gente reorganizou isso, tá? Então, morfossintaxe, esse daqui foram 4 informações que a gente teve que mudar. Posicionar as informações em um novo espaço, tá bom? Uhum. Então, somando 3 aqui com 1 lá faz 4. 4 de morfossintaxe. 16. 16. Isso. Aí, E o conteúdo? O conteúdo é aquele que eu falei primeiro. Aqueles dois lá, dos mas é porque itens, tu tá? falou aí, eu não notei que não. Ficou. Tem a letra A, a letra A ficou quanto? 8 foi? Vou pegar aqui para dar a ordem. A gente só tira de argumentação coerente das ideias, um elemento específico, aí eu deixei em 4, esse daqui. Esse é qual item? Item B. Item B, né? Item B ficou em 4, isso. B é 4. Exato. Tá. E o uso de articuladores, não, foi a propriedade vocabular que eu troquei. Esse aqui fica 6, tira 2 pontos. Esse é qual? A letra E. A letra E fica 6? Isso. Tá. Porque cada um deles vale 8. Certo. Pela quantidade, né? Uhum. Eu tô indo pela quantidade. Pronto, ela só perde nisso. Aí Tá. dá quanto no total? Então, no caso, na letra A, C, D, permanece com os 8. Isso. Que é Perfeito. o pertinência ao tema, adequação ao uso e organização, né? Exatamente. 24. 34. De conteúdo, né? 34 de conteúdo. Isso. Aí tem as outras. Vamos lá. Isso. 16, 18 com 16. 18 mais 16 mais 18. 36. É, porque 20 aqui, ó. 20 e 20. Conteúdo. Ela perdeu 2 de ortografia, né? 2 em pontuação. Foi, 62. Ficou 18, 18 de 20. Isso. E 4 em morfossintaxe. Aí deu para 16. Isso. Com 34 do conteúdo, 86. Eu não escutei não, já fez o cálculo, né? 86 deu. É. Ah, 30, tranquilo. 34, tranquilo. conteúdo, 18, 16, 18. Ó, eu vou ficar atento, Andressa, toda vez que você estiver escrevendo, a quantidade de informações que você está usando no período, tá? Acredito que se a gente deixar você mais segura na quantidade de informações e o trabalho dentro do período, você não tem mais erro de morfossintaxe e muito menos de pontuação e ortografia, porque você vai ficar focado ali na estrutura da ideia. Tranquilo? Uhum, entendi. Sempre faça assim, ó. Se você sentir que tem muita informação no período, sempre releia para ver, não, sobre o que eu estou falando aqui, quantas informações eu tenho sobre isso, como é que eu quero organizar. Perfeito? Uhum, entendi. Aí não, a gente precisa ter preocupação, porque você já está segura já. Eu tenho um exercício de construção de frases. Deixa eu ver se eu acho aqui, para te mandar. Eu explico rapidinho aqui. Tá certo. Acho que eu mandei para alguém essa semana. Eu vou achar para quem eu mandei agora. Mas qualquer coisa que eu achar depois, você pode mandar pelo WhatsApp. Tá bom então. Eu ia dar uma explicada, mas eu acho que realmente eu vou ter que só dar uma olhadinha com calma Se aqui. você achar, você manda Pronto. depois. É interessante, acho que Pedro já fez esse exercício na época, que você pega um substantivo, aí você vai mudando a frase, mudando o substantivo na referência, né? E você não pode perder o sentido. É isso Mas aí. eu explico com calma. Faz um tempinho já lá na Epitácio. Faz um tempo. Põe tempo nisso. É. Ó, eu vou... A tua já tá aqui, não tá, Pedro? Já mandei no WhatsApp aí. Beleza. Vai abrir agora ali. Beleza, se eu não tirar a folha que tá lá e só apresentar outra, a gravação não para. Entendi, tranquilo. Agora, no final, eu perguntar aí porque tu falou que na dela teve a questão da conclusão. Tem um tal de intervenção e o que tu falou? A síntese, que é um resumo do texto todo. Pronto. Aí tu falou que geralmente em concurso é síntese, né? Ou um ou outro, tanto faz. Ah, tá. Em Então concurso, você quer perder isso daí, porque eu tava fazendo tipo Enem. Eu já massifiquei isso daí, tanto para Enem para concurso. 6, 8, 8, 6, 8, 8, 8. Entendo. Porque assim, ó,
nas conclusões, as técnicas de conclusão para concurso. Pode ser um resumo do texto, que é a síntese, pode ser uma intervenção, e ainda tem outra alternativa, que é você fazer uma exposição geral das ideias, entendeu? Entendi. Mas essa daí, ela é meio complicadinha. Então a gente se concentra em ou o resumo, que foi o que a Andresa fez, ou a intervenção, que é o que você fez. Tá. Beleza? Vamos ver como é que você abordou o tema. De acordo com Aristóteles, a base da sociedade é a justiça. Porém, hoje, não há uma relação justa, pois embora a polícia militar tenha um papel crucial na preservação da ordem pública e atue em parceria com outras, como saúde e educação, ainda existe certa resistência na sociedade em respeitar e confiar nessa instituição. Ah, legal, tá fluente, hein? Tá fluente. Agora, essa vírgula aí tá precisa, pois, embora a polícia, pois entre vírgula. É exatamente aquilo que eu falei na outra. Ó. Você tá assim, ó. Pois, aí, vírgula. Eita, me perdi aqui, calma aí. Aqui, ó. Pois. Lembra que eu falei para ela que ela tinha que colocar uma vírgula isolando o termo? Uhum. Porque, ó, a explicação, na verdade, ela continua assim, ó. Pois, embora a Polícia Militar tenha um papel crucial na preservação da ordem pública e atue em parceria com outras como saúde e educação, essa vírgula aqui faz par com essa vírgula que aparece antes do embora aqui, ó, que deveria aparecer, né? Entendi. Faça um teste. Pegue do embora até educação, tire, leia e veja se faz sentido. Vamos lá. Mas Porém, o pois hoje... entre vírgula fica como um portanto, não, né? Ah, não, mas a segunda vírgula do pois não é por causa do pois. A segunda vírgula é por causa do termo intercalado que essa oração do embora representa. Tá. Por exemplo, olha o que eu estou falando. Tira essa oração do embora toda até a vírgula lá de educação e leia para você ver que tem sentido. Ó. Porém, hoje não há uma relação justa, pois ainda existe certa resistência na sociedade. Tá vendo como tem sentido? Entendi. É porque esse termo que está aí está intercalado. A oração do embora. Pois Foi a veja. mesma. Isso, foi a mesma questão de Andresa, a mesma coisa. Entendi. Mesmo que ir embora. Aí a gente vem. Ainda é preciso, assim, melhor dizendo, assim, é preciso analisar a importância da saúde física e mental dos policiais, sim, e o papel da polícia militar na educação. Entendi, ficou claro. Tá fluente essa introdução. Realmente a única questão é a questão da pontuação, né, que é o uso da vírgula lá. Vamos para outra. Nessa perspectiva, o teu C de perspectiva, só cuidado, Pedro, para ele não parecer um outro entendeu? Tá fogo. É porque essa parte aí eu tava com um pouco para fazer, para mostrar para você. Tá parecendo um Aí tava um pouco apressado, mas na outra, que eu fiz no caso com mais calma, tava melhor. Faltou puxar aí. Entendi. A pressa aí, algumas letras ficaram meio... Beleza. Então, nessa perspectiva, nota-se que a atividade... foi a pressa mesmo, a rasura do V ali. Que a atividade policial requer um grande vigor físico e mental. Bem, tópico claro. Isso significa que os policiais, no dia a dia, irão se deparar com situações difíceis, acento bem colocado, que necessitam de um bom condicionamento físico, como pular muros e correr em perseguição de suspeitos. Beleza. Pode ser também correr na perseguição, tá? Mas em perseguição também dá certo, a proporção está correta. Diante disso, a manutenção de treinamentos físicos policiais é essencial, pois essa prática irá contribuir na qualidade do serviço prestado à população. Boa. Tem crase aí? A frase está perfeita. Tá perfeito. Perfeito. Porque quem presta serviço a alguém. Olha a presença do a diante do alguém. Aí tem. Além do mais, cuidar da saúde mental é fundamental para os agentes da área de segurança pública, pois a sobrecarga de serviço pode afetar seu psicológico. Tá. E seria com isso, né? Não entendi. E nessa linha 14 seria com isso no meio, né? Pode afetar seu psicológico e com isso, certo? Entre vírus com isso, né?
Isso, entre vírgulas, exatamente. Se eu tirar o com isso daí, eu tenho sentido, ó. E prestar um serviço, entendeu? Então, sempre no caso de fazer essa questão de entre vírgulas, eu tenho que ver se dá continuidade, né? Exatamente. E com isso, né? É. E com isso, prestar um serviço inadequado às demandas sociais. Mas, Pedro, eu vou pegar no teu pé um pouquinho aqui. Por causa da morfossintaxe, foi o que eu falei lá para Andresa. Olha só. Quando você fala, além do mais, cuidar da saúde mental é fundamental para os agentes na área de segurança pública, pois a sobrecarga do serviço pode afetar seu psicológico e, com isso, prestar um serviço. Tá vendo como esse prestar ele está exigindo uma referência, ou seja, quem prestar um serviço, entende? E a referência disso está mais longe. A referência disso está o agente, ó, lá em cima na linha 13. Quem recuperou a gente na linha 13? O seu psicológico, o psicológico do agente. Depois do I, a gente não tem a referência do agente. Como é que a gente recupera isso? Ó? A gente faz assim, ó. E com isso, prejudicá-lo na prestação do serviço ou forçá-lo a um serviço inadequado às demandas sociais. Entende? Forçá-lo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque olha a referência como ficou muito distante. Quando a gente fala para os agentes de área de segurança pública, pois a sobrecarga do serviço pode afetar seu psicológico. Psicológico de quem? Dos agentes de segurança. Aí, e com isso prestar. Ou seja, eu estou me referindo ainda a agentes da área de segurança, mas eu estou usando o verbo prestar. Então, esse prestar aí fica como se fosse uma nova informação, aí não a continuidade, é? E isso, eu vou te indicar. Aqui ele está fazendo paralelismo, tá? Tá. Tá vendo que prestar está no infinitivo, né? Uhum. Olha o afetar aqui, ó, que também está no infinitivo. No final da linha 13. O que é que tem? Aí dá a entender que você está fazendo o seguinte paralelo. Pode afetar e prestar. Dá a entender que o prestar está na mesma linha de raciocínio do afetar, como se fosse uma continuidade do afetar. E eu não estou fazendo essa continuidade com o afetar. Eu estou fazendo uma consequência que vai afetar o agente da área de segurança pública. Então, o afetar está certo porque ele está junto com o seu. O seu se remete aos agentes de Isso, segurança. exato. Agora o prestar não. Então, então eu sempre, no caso, tem que colocar alguma coisa tipo ajudando-o, deixando-o, forçá-lo. Esse, no final, é o que vai remeter do que eu falei anteriormente, né? Isso. O mais adequado seria assim, ó. Forçá-lo, né? E com isso forçá-lo a prestar um serviço inadequado às Agora é demandas sociais. forçá-los ou forçá-lo? Você está falando dos agentes, né? Então, É. forçá-los. Forçá-los a prestar um serviço inadequado às Então, demandas sociais. então a cuidado mental é fundamental para os agentes, pois a sobrecarga pode afetar. Então, sobrecarga, afetar, tá certo, né? Nem afetarem não, né? A Isso, não, tá sobrecarga certo. pode afetar. E com Exatamente. isso, forçar, aí fica meio também perdido. Não seria forçar para remeter a agentes, né? Isso. Aí por isso que a gente tem que falar. E com isso, forçá-los a prestar um serviço inadequado às demandas sociais. Então, o resto posso deixar. Forçá-los a Isso. prestar. A Sim. prestar ou a prestarem. A prestar. A prestar. Então, forçá-los a prestar um serviço inadequado em demandas sociais. Isso. Entendi. Aí é o que eu falei na redação de Andresa. É erro de morfossintaxe. Faltou um termo que faça referência. Entendi. Vamos lá. Além disso, ressalta-se que a Polícia Militar tem um papel fundamental na educação, seja promovendo palestras, seja em trabalhos o paralelismo aí foi respeitado. Eu Seja lembrei aquele promovendo nosso palestras. seja. Isso. A gente só precisa manter o paralelismo e a igualdade, tá? Como assim igualdade? Se você usou o gerúndio no primeiro, ó, seja promovendo palestras, entendeu? Seja orientando nas escolas em trabalhos pedagógicos, para ficar igual, seja promovendo palestras, seja orientando nas escolas em trabalhos pedagógicos, para ficar Esse nas igual. escolas é entre vírgulas?
Não, não pode ser corrente. Seja orientando nas escolas, com Isso. trabalhos, né? Com trabalhos pedagógicos. Com trabalhos. Pedagógicos. Então tem isso também, se eu uso no caso pedagógicos. Então, se eu uso seja promovendo, então seja promover, então o outro tem que ser também no infinitivo, infinitivo. Exatamente. Por quê? Como se trata de termos coordenados, a coordenação significa igualdade. Eu tenho igualdade, é uma balança. Quando eu uso a subordinação, eu crio uma desigualdade. Então, eu não tenho dependência uma da outra em termos sintáticos, assim, em termos de formato. O formato da subordinada não precisa ser o formato da oração principal. No caso da coordenação, não. O elemento que está à esquerda, ele obriga a uma igualdade com o elemento que está à direita. Mas se fosse o caso, se eu começasse por seja orientando, a outra teria que também seja promovendo, mesmo jeito. Isso, exato. Perfeito. Tá. É porque eu fiquei com receio de não saber, no caso, colocar esse seja orientando, aí ficou mais fácil fazer, seja em trabalhos pedagógicos de orientação. Mas aí só se no caso lembrar desse negócio, né? Gerúndio, Isso. participe, o finitivo, né? Perfeito, Tá. perfeito. Aí, ó. Um exemplo que comprova isso é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Ó, legal, bom exemplo. E a violência. PROERD, que tem o objetivo das escolas particulares, estaduais e municipais, boas vírgulas, de mostrar às crianças, opa, aí tem uma crase, que mostra algo a alguém, né? Então, mostrar às crianças, crasezinha aí. É. E os adolescentes ficaria mostrar aos adolescentes. Então seria alto, né? Isso. Como identificar os malefícios do consumo de drogas? Isso. Outro sim, os colégios militares também contribuem de maneira significativa para a sociedade, pois é nessa instituição. Opa, eu estou falando de colégios militares, né? Então, pois é nessas instituições. Instituições, né? Isso, nessas instituições. Estou falando de colégios militares. Pois é nessas instituições que os discentes também aprendem sobre hierarquia e disciplina, e a relevância da aproximação da polícia com a comunidade. Sim. Ficou legal isso aqui, interessante a linha de raciocínio que você estabeleceu. Que tudo a ver com o papel dela, né, que é o tema. Isso. Bacana. Ó, aí vem a intervenção. Portanto, fica evidente que apesar da polícia militar ter um papel primordial na sociedade, ainda é um desafio conscientizar a população sobre sua importância, inclusive na educação. Ótimo. Sendo assim, cabe ao Ministério da Justiça, por meio de convênios, certo? Com empresas privadas, criar mais projetos como o quê? Como o... Tava indo no carro, tava pra essa já. É o Escuta SUSP. Escuta SUS. Sim, sim. Então como é o nome de projeto, Pedro? Coloca entre aspas. É? É para o corretor entender que é um título. É o título de um projeto, é o título de um livro, é o título de alguma coisa, entendeu? Então, o programa educacional, que é o projeto, também tem que ter entre aspas? Lá no ProErd você está usando a sigla. Certo. Então, enquanto sigla, não. Aqui você está usando o nome dele, ó. É porque, no caso, Escuta eu SUS. não procurei, não achei o que queria, no caso. Eu só vi, no caso, que realmente ele é uma ferramenta que foi criada pelo governo para questão de atendimento para a área policial, psicológica, né? Em qualquer área de segurança pública, bombeiro, militar. Mas não tem o que significa ele, é só escuta SUSP. Sim. Então, aí como é um nome, um título dado, aí você coloca entre aspas. Triaço, né? Isso. Para ajudar no atendimento psicológico dos policiais, além de aumentar o repasse de verbas para que os estados possam investir mais na parte física dos policiais e assim deixá-los mais preparados para defender a sociedade. Ótimo. Além disso, a continuidade do trabalho educacional da polícia militar nas escolas demonstra como é relevante a integração da polícia com os alunos. E você acaba mostrando todo o viés do papel da polícia que você veio mostrando durante a redação. Essa base ficou interessante. Ó, a gente teve questão das aspas aqui, tá?
a gente usa como ortografia também. Aspas. Aí teve essas duas questões morfossintáticas. Uma, o paralelismo. A outra, que a gente teve que ajeitar a frase, né? Foi forçá-los e a outra parte orientando. Isso. Duas questões de morfossintaxe. Aí nessas instituições Isso. e o Questão de aos adolescentes e a crase às crianças. Exato. Então a gente tem 3 questões especificamente. Tem a vírgula lá em cima também, né? Aonde? A Sim, é com vírgula, isso. aquela lá em cima. Vírgula, Com isso. aspas, concordância, crase, não é isso? Isso. Isso. Isso entra em ortografia. Então são 4 específicos. Se a ortografia lá a gente tem 20, são 4 pontos. É 16. Isso. Aí a gente vai para a questão da morfossintaxe em si, que são os 2 trechos que a gente alterou. Beleza? Se a gente tem morfossintaxe ali, os 20 pontos, a gente pode tirar, a depender do grau de afetação da morfossintaxe, tipo aquela referência lá do sujeito, a gente pode tirar 3. Que são 2 mais 1 interferindo na fluência do texto. O outro foi só paralelismo, mas esse aqui influenciou na fluência do texto porque faltou a referência do verbo, né? A gente tira 3. E basicamente, Pontuação. pontuação, isso. Pontuação é quanto? Deixa eu bater no conteúdo logo. Tá. Vamos para a pontuação aqui. Ó, no conteúdo, vamos lá. Tô só pegando essa tabelinha que tu me mandou aqui, que ela é bem bisuradinha. Você olha, já vai em cima. Achei. Aqui diz aí Ó, quanto é o A, B, C. Isso, pertinência ao tema proposto. Aí foi 8, o A. O A é 8. É. Isso. Argumentação coerente das ideias e informatividade. Então, a gente teve um prejuízo naquela informação que ficou vazia, né? Do elemento que preenche a lógica. A B. Então, nesse sentido, se é 8, como foi um caso só, você tira 2 pontos, fica 6. Pergunta 6 pontos. Peraí, esse que você falou no caso da B é o quê? O do forçá-los, é? Ou do forçá-los a prestar? Isso, exato. Tá. Porque tudo que interfere a coerência e a informação é penalizado aqui também, por mais seja penalizado lá. Tá, entendi. Certo? Adequação do uso de articuladores. Não, você não teve problema no uso de articuladores. Tá tudo fluente. É 8. É. No caso aí, esse B foi 2, porque cada R é 2, é? Não, é porque toda vez que fere o sentido especificamente de um trecho, aí eu posso penalizar com 2. Um, pela falta de materialidade, ou seja, falta da palavra em si. E outro ponto, por causa da conexão. Certo. Que atrapalha a coerência. Como eu não vou penalizar na C, tem que penalizar aqui na B. Tá. Aí, organização adequada dos parágrafos, não tenho o que falar, 8. Propriedade de vocabulário também tenho que falar, não, 8. Ficou 38 de conteúdo. Isso. Aí a gente foi para a questão dos elementos. Ortografia foram, tu lembra dos erros? Rapaz, tu falou que eram 4, aí ficou 16, que era de Isso. com isso, as crianças, aí tem Exato. aos adolescentes e o aspas na questão do caso que, como é um título, precisa de aspas. São 4. Perfeito. Morfossintaxe foram dois elementos, tá? Então, 18. vamos fazer o seguinte. Vamos tirar os 2 mesmo. Vamos deixar assim, 18 cravado, porque por materialidade ele vai buscar materialidade. A pontuação teve a vírgula lá. Então tira 1. Aí seria o quê? 17 ou 18? Esse do morfossintaxe? Não, da pontuação. Não, pontuação só tira uma vírgula mesmo. Só tira um erro, fica 19. Peraí, 19. Então a pontuação. Mas e a crase das crianças, não tira não? Ah, a crase de crianças foi lá em ortografia. Ah, tá. É porque pode encaixar em outra situação, né? É porque pontuação eu só analiso mesmo vírgula, ponto final, ponto e vírgula, travessão, entendeu? Entendi. Pronto. Então realmente só foi só o com isso, né? Que eu botei. Isso. A vírgula lá. Conteúdo a gente já viu, né? Já. Não. Já. A ortografia foi 16, tirou 4. Morfossintaxe, tirasse 2. Ficou Isso. 18. Pontuação, tirou 1, ficou 19.
Em conteúdo ficou 38. Porque Exato. só perdi ponto na B. Perfeito. Vou ver aqui quanto deu. 16 mais 18 mais 19 mais 38. É 91. Isso, pô, tá bem. Agora, tu entendeu a questão do paralelismo, né? Do orientando, do gerúndio? Isso, tanto do gerúndio quanto aquela questão lá da referência da frase. Por quê? Se você usar dois verbos no infinitivo, dá a entender que eles estão em paralelos. E na verdade você estava querendo falar de outra coisa, estava querendo falar dos agentes. Esse é um erro que, a depender de onde ele apareça, Pedro, se ele aparece no início do parágrafo de argumentação, ele pode comprometer o entendimento. Aí a penalização é maior. Entendi. Entendeu? Como foi perto do final e foi um elemento que já estava de saída do parágrafo, o parágrafo já estava tudo configurado, a gente despontou menos. Mas se ele está no início do parágrafo e ele compromete o entendimento de toda a lógica do parágrafo, aí a pontuação cai muito. Tá. Entendeu? Porque fere o sentido do parágrafo. Entendi. Beleza? Deixa eu só ver se eu acho o material rapidinho aqui para mostrar deles aí. Eu tenho aqui, ó, material de aula. Eu mandei para uma pessoa. No marcha tudo certo, né? Não, tá sim, você está controlando o fluxo, está dividindo bem os parágrafos, está tendo uma noção exata do que você quer. Isso aí a gente vai manter. Eu posso Eu manter só... a conclusão assim mesmo com 8, né? Como eu estou fazendo, igual eu faço com o Enem, né? Pode, sem problema. Tá. Tem problema não, porque você também vai contar para a linha de raciocínio, né? Entendi. Ó, eu tenho aqui... Deixa eu ver se é o material. Porque eu achando aqui, eu já mostro ela e explico como é que faz, entendeu? Achei. É esse? Não, mandei para alguém isso. Não. Achei aqui, ó. Pronto. Deixa eu mandar para ela. Aí, para no caso não sair da gravação, você pode mandar, a gente abre aqui, aí a gente fica acompanhando. Pronto. Porque aí vocês abrem aí e eu coloco aqui na tela também pra gente ver. Mas se colocar na tela, vai para a gravação, não, né? Eu acho que não para não. Do jeito que tá aqui, acho que só para quando eu tiro da tela alguma coisa, entendeu? Entendi. Acho que foi agora, não foi? Poxa, eu aqui. Quer ver, ó? Vou abrir aqui. Vamos ver se... Ó, parou não. Tá, a gravação tá continuando. Tá. O que acontece aqui, ó? Vamos lá. Olha qual é o exercício, tá, Andresa? É importante para você ter essa relação. Ah, Ó, tudo que está em negrito são referências. Nessa frase A, quando a gente tem o aquecimento global... Vocês estão vendo aí na tela? sim. Quando a gente fala assim, ó, o aquecimento global tem provocado degelo, cujos sinais estão registrados em fotos que mostram lagos recém-formados pela água derretida das geleiras. Nessa frase, a referência que eu escolhi foi o aquecimento global. Agora, o que eu estou falando sobre o aquecimento global? Que ele tem provocado degelo. O que eu estou falando sobre o degelo? Que ele é provocado pelo aquecimento global. O que eu estou falando sobre os sinais? Estou falando que os sinais são registrados em fotos. O que eu estou falando sobre as fotos? Que as fotos registraram os sinais. O que eu estou falando sobre os lagos? Que eles foram recém-formados pela água, né, derretida das geleiras. E a água, no caso aqui, formou os lagos. Tá vendo como cada palavra dessa tem uma informação atrelada a ela? Se eu mudar a ordem, como é que fica? O degelo, eu não comecei mais com aquecimento global, comecei com o degelo. O degelo, provocado pelo aquecimento global, forma lagos, que foram registrados em fotos. Tá vendo como é o mesmo sentido ali de cima, só que eu comecei a frase agora falando do degelo? No próximo tópico, ó, eu vou pegar os sinais do degelo, tá? Que é esse elemento aqui, ó. Seria o terceiro. O que eu estou falando sobre ele na frase? Os sinais do degelo, provocado pelo aquecimento global, estão registrados em fotos. Que sinais são esses? Lagos recém-formados. Eu só consigo fazer essas alterações na frase, Andresa, se eu souber o que cada elemento desse tem como informação. Entende? Sim. Ó, no caso da terceira, ó.
As fotos registram os sinais do degelo, que é provocado pelo aquecimento global. Aí que sinais são esses? Os lagos recém-formados. Na outra, os lagos recém-formados, ou seja, eu peguei e estou começando a frase com esse elemento aqui, ó, os lagos recém-formados. Os lagos recém-formados pela água derretida das geleiras estão registrados em fotos, como os sinais do aquecimento global. É exatamente a mesma frase que está lá em cima, a letra A. Aquecimento global, tal, tal. Só que eu estou dizendo a mesma coisa com a referência diferente, com um substantivo diferente. O que é que aconteceu? Quando a gente tem muita coisa, muita informação sobre um mesmo substantivo, a gente tem que começar a organizá-lo. Aqui, cada substantivo tem uma única informação atrelada a ele. Então, o que é que eu preciso saber na minha frase? Assim, ó. Nessa frase A, o que é que eu estou falando sobre o aquecimento global? Que ele provoca o degelo. O que é que eu estou falando sobre o degelo? Que ele é provocado pelo aquecimento global. O que é que eu estou falando sobre os sinais? Que eles estão registrados em fotos. O que é que eu estou falando sobre as fotos? Que elas registram os sinais. Entende esse jogo? Eu tenho que entender qual é a informação que está ligada a qual substantivo. Beleza? Olha a frase B. Olha só. As observações do professor deixaram os alunos cientes do baixo desempenho. Olha quantos substantivos eu tenho. Observações, professor, alunos, desempenho, conjunto de avaliações, segundo bimestre. Eu comecei a letra A com as observações do professor, né? A letra B, desculpa. Se eu quisesse começar com os alunos, eu tinha que saber o que eu estou falando sobre os alunos. Ou com o professor, eu tenho que saber o que eu estou falando sobre o professor. Eu estou falando que o professor realizou as observações que deixaram os alunos cientes do baixo desempenho no conjunto de avaliações aplicadas no segundo bimestre. Agora, olha só, vamos recapitulando. Quando eu falo do professor, eu digo que ele fez observações. Quando eu falo das observações, eu digo que elas deixaram os alunos cientes. Quando eu falo dos alunos, eu digo que eles tiveram ciência do baixo desempenho, né, pelas observações do professor. Quando eu falo do conjunto de avaliações, estou dizendo que elas foram aplicadas no segundo bimestre. Aí eu vou fazer um exercício. Ó. Eu pego o próximo. Eu tenho que começar agora com os alunos. Os alunos ficaram cientes do baixo desempenho no conjunto de avaliações aplicadas no segundo bimestre por meio das observações feitas pelo professor. Certo? Bom, eu fiz esse, eu deixei aqui para você ver os exemplos. Como é que é feito. Agora eu vou tentar fazer contigo, você fazendo. Beleza? Faz só esse primeiro para mim, só para ver se você entendeu. Ó, os desvios ortográficos nas redações dos alunos são provocados pela falta de prática da leitura e da escrita. Ou seja, minha frase começou falando sobre os desvios ortográficos. O que é que eu falei sobre os desvios ortográficos? Eu estou dizendo que eles são provocados pela falta de prática de leitura e escrita. Se eu começar a minha frase com os alunos, como é que fica? Os alunos Pensando aqui. Ah lá, tranquilo. É para escrever do jeito que tá aí, né? No máximo você pode acrescentar um verbo, alguma coisa se você sentir que precisa. Tá. Mas é para manter a relação entre as palavras, né? Uhum. O sentido de cada uma. Eu posso ir perguntando assim para você dizer se sim ou se não? Porque eu já tô já um pouco Ô, cansada. ô, Diego. Oi, pode falar, pode falar. Se no caso, você falou no caso que podia, eu também estava pensando igual eu estava pensando aqui, né? Se tinha que manter, mas vocês podiam mudar. Então, assim, os alunos, devido aos desvios ortográficos nas redações, são provocados pela falta de prática na leitura e da escrita. Então,
Quem é provocado pela falta de leitura e escrita são os desvios ortográficos, não os alunos. Entendeu? Entendi. Deixa eu ajudar vocês nessa. Vou começar com os alunos, tá? Aí depois vocês fazem as redações. Quando eu estiver me concentrando nos alunos, eu tenho que falar o seguinte. Ó. Os alunos apresentam em suas redações, tá vendo? Os alunos apresentam em suas redações desvios ortográficos provocados pela falta da prática da leitura e da escrita. Acompanharam? Sim, entendi agora. Pronto, é isso. Eu mantenho a mesma ideia que está lá, só que eu comecei com os alunos. Deixa eu começar com as redações, aproveitar que está o anterior. Olha lá. As redações dos alunos apresentam desvios ortográficos provocados pela falta da prática da leitura e da escrita. Perfeito? Sim. É isso. Você vai ter que manter essa coerência, porque isso vai te ajudar. Quando você fizer 4, 5 frases aqui, isso vai te ajudar a focar no ponto correto. E aí, quando você estiver fazendo suas frases, você vai perceber, caramba, eu estou falando isso, então tem que arrumar a frase desse jeito. Beleza? Uhum. Eu não vou torturar não, porque eu sei que vocês estão cansados aí. Mas aí você já viu como é que faz. Tenta fazer com calma, não precisa ser apressado não. Sim. Quando você for fazendo, vai vendo se está certo, e depois me mostra e eu vou raciocinar com vocês, para vocês verem como é que tá. Tranquilo? Sim. Tu chegou a fazer esse exercício, Pedro? Rapaz, eu não lembro, mas a forma que você, no caso, está dizendo aí, eu consegui lembrar um pouco dessas aulas aí, e conseguir encaixar. Acho que é por isso que eu consigo, no caso, consigo colocar uma parte mais explicativa, tipo, entre vírgulas. Acho que foi essa aula que eu tive contigo. Exato, exato. Eu lembro do dia, cara, tava fora. Sabe o que é que tu fazia na redação? Oi? Tu lembra o que é que tu fazia na redação? Rapaz, lembro que eu errava muito, né? Só de Eu pontuação. lembro. Você fazia exatamente o que a Andresa me apresentou agora naquele terceiro parágrafo. Você jogava uma informação em cima da outra. É. Aí eu falava, não, a gente tem que aprender a pensar informação por informação. Quando você entendeu isso, aí você fala, isso aqui é um termo intercalado, ou seja, o que eu quero dizer na verdade é isso. Entende? Foi com esse exercício aqui. Foi. É por isso que no Aí caso, é pronto. bom, no caso, treinar, porque a minha ideia é que os desvios ortográficos não é que eles são provocados. Aí, no caso, não é o aluno que provoca, é o desvio que provoca aí, né? Exatamente. Principalmente observar. Eu só estou dizendo que os desvios ortográficos são provocados pela falta de prática de leitura e escrita. Mas eu estou falando que os alunos eles apresentam redações com desvios ortográficos. E aí eu digo, esses desvios ortográficos são provocados pela falta de prática de leitura e da escrita. Entendi. Entendeu? Pode E ser. quando eu me concentro nas redações? Eu estou dizendo que as redações dos alunos apresentam desvios ortográficos. Aí eu completo a frase. Ó, provocados pela falta de prática da leitura e da escrita. Quando você começa a enxergar isso, você começa a ter um formato daquilo que você deve apresentar e como você deve apresentar. Entendi. O cérebro vai se acostumando. Foi o que aconteceu com vocês lá naquela época. Tu vai ver como quando ela conseguir, ela vai estar formulando as frases e vai dizer assim, eita caramba, agora pronto, ninguém segura. Porque ela já tem o formato da estrutura, ela só precisa controlar a ideia. Quando ela controlar, a estrutura naturalmente vai se adequar. Entendi. Entendeu? Entendi. Essa tortura aí tá tranquila, hein? Essa aí é saudável. É. Qualquer coisa, A gente vai fazer esse exercício. pronto. Quando vocês concluírem, vocês me avisam, a gente vê mais um horário aí para fazer com vocês. Só pra gente conferir esse exercício. Pode ser? Tá, pode ser. Pode ser. Fiquem tranquilos, no que precisar eu vou estar aqui para ajudar. Vai ver que eu mudo assim, viu, Andresa? Devagarzinho eu vou detectando o que está impedindo, a gente vai trabalhando naquilo. Quando eu sinto que o aluno entendeu que ele está indo embora, beleza, pode soltar que dá certo. Tá certo. Tranquilo? Legal. Fique tranquila. Não é um erro grave não, é só ajuste. Tá bom. Pessoal, obrigado aí pela paciência. Qualquer coisa, é só me falar, eu estou à disposição, hein? Tá bem. A gente faz isso aí, eu te aviso pelo WhatsApp. Pronto, assim que terminar, é só me avisar. Tá bom. Valeu, pessoal. Boa quarta-feira para vocês aí. Valeu, Deus. Igualmente. Boa noite, bom descanso aí. Boa noite. Você também.